Olá, tudo bem? Que prazer ter você aqui conosco nesse dia tão especial e neste momento especial de que a humanidade está atravessando. A verdade é que nós não seremos mais os mesmos depois que passarmos por este processo que estamos passando. A nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, de trabalhar e até mesmo de pregar, quem tem este ministério, vai ter que ser diferenciada, vai ter que mudar. Pensando nisso, eu resolvi então trazer uma série de mensagens sobre renovação da nossa mente, da nossa forma de pensar e de ver a vida como ela é. E o texto base para a nossa meditação hoje é Romanos capítulo 12 e verso 2, que diz: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus." Vamos analisar esse texto. Esse texto está dizendo assim, "E não vos conformeis." A palavra conformar, ou seja, tomar a forma deste mundo. Como está esse mundo hoje? Esse mundo está em pânico. Esse mundo está aterrorizado do medo. Esse mundo está depressivo. Eu não posso tomar a forma dele. Eu preciso criar mecanismo, eu preciso treinar a minha mente para não entrar nessa histeria coletiva, neste momento de tristeza e comoção e angústia coletiva. Eu preciso treinar a minha mente para mudanças positivas. Eu posso extrair deste momento difícil, sim, grandes lições para a minha vida. Mas para isso eu preciso renovar a minha mente. Quem é o paradigma? Quem é o padrão de aprendizado para nós? O padrão de aprendizado para nós é o Senhor Jesus. As facetas do caráter de Cristo e a sua visão, como ele enxergava o mundo, é o padrão para nós entendermos a vontade de Deus. E Paulo está dizendo assim: não vos conformeis, não tomeis a forma, não faça tudo como as pessoas estão fazendo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando nós renovamos a nossa mente pela palavra de Deus, através dos ensinamentos de Jesus, nós começamos a ter uma ideia diferente das pessoas comuns, porque a mente de Cristo foi a mente mais brilhante que passou por esta terra. E Paulo vai dizer assim: "Sede meus imitadores, como eu sou do Senhor Jesus." Ou seja, é possível nós imitarmos. A ciência vai chamar isso de modelagem, enfim, é você copiar alguém. Então, a gente vê muito disso. Pessoas que querem ter sucesso, por exemplo, copiar, modelar outras pessoas, no sentido de que essa pessoa teve sucesso em determinado segmento da sociedade empresarial, enfim, então eu vou modelar ela, eu vou ver o comportamento dela, as atitudes dela, como ela trabalha, como ela faz, para mim modelar, fazer semelhante para mim obter os sucessos também, da minha forma, mas modelando outra pessoa. Isso dá certo, pode ter certeza que isso dá resultado. Assim como você modelar o caráter e a mente de Cristo, vai te fazer ter sucesso em todas as etapas da sua vida. A palavra metanoia no grego é justamente isso, uma mudança de mentalidade e até mesmo de caráter. É você passar a enxergar a vida de uma outra forma, de uma outra ótica, de uma forma diferente do que você está acostumado a enxergar. Mas você pode dizer assim para mim: "Mas a palavra de Deus é a mesma." Sim, a palavra de Deus é a mesma e ela subsistirá eternamente. Porém, a forma como a gente aplica ela pode ser diferenciada. Por exemplo, eu vou te explicar, vou te dar um exemplo prático. Alguns anos atrás, 20, 30 anos atrás, por exemplo, as pessoas bebiam água num recipiente de barro, né? Uma caneca de barro. Depois veio o alumínio, depois veio o vidro e depois os cristais finos. A água é a mesma,
mas o recipiente pela qual você está bebendo esta água, ele passou por transformações, por mudanças. A essência continua a mesma. Então a palavra é a mesma, mas a forma como a gente aplica ela pode ser diferenciada para o momento que estamos vivendo, porque a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Então, Salomão vai dizer uma palavra muito interessante. Ele vai dizer assim, capítulo 4, verso 18 de Provérbios: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quem já saiu à noite ou de madrugada e o dia está amanhecendo, percebe que está escuro, obviamente, e você não tem uma visão clara do cenário em sua volta, mas a partir do momento que você começa a caminhar e o sol começa a despontar, a sua visão vai ampliando. Muitas coisas que a gente ouviu de certos líderes, por exemplo, religiosos, hoje a gente sabe que não cabe mais. Muitos comportamentos que a gente teve ao longo da nossa vida, hoje a gente sabe que não compete mais a nós cumprir essas coisas. Por quê? Porque são meramente hábitos, são costumes humanos. Você quer ver uma coisa? Eu conheço o Evangelho, eu sou de um berço evangélico. Então, eu conheço o Evangelho há aproximadamente quase 40 anos. Então, houve uma época em que as pessoas elas eram privadas de muitas coisas comuns da nossa vida, como higiene pessoal. Por exemplo, as mulheres não podiam depilar as suas pernas, as suas axilas, porque era tido como pecado, era vaidade. O homem não podia usar o terno rachado atrás, porque era vaidade. Não podia se ter rádio ou TV, porque isso era pecado. Com o passar do tempo, e a nossa mente foi renovada pela palavra, e quando a gente fica somente na palavra, a gente vai entender que essas coisas são preceitos e costumes humanos, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, renovar-se pela palavra é algo que vai nos trazer uma visão mais ampla. Vamos modelar a mente de Cristo, e aí nós teremos uma mente